Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo em silêncio. Também vocês, crianças, rezemos no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Pai que nos dê o auxílio pelo Espírito Santo, pois só o Divino Espírito Santo pode nos dar a plena compreensão da palavra. Supliquemos, rezemos pedindo este auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Mateus. Uma série de ensinos Jesus dirige às multidões e dirige um aprofundamento especial aos apóstolos, que tiram dúvidas com Jesus em casa acerca dos ensinos de Jesus. E Jesus ensina tanto as multidões como os apóstolos através de parábolas. Parábola, hoje você vai perceber mais do que em todos os outros dias, as parábolas de hoje têm uma particularidade que você vai se surpreender. O método de ensino através de parábolas é único na literatura universal, esse ensino que a gente encontra nos evangelhos. Você não vê coisa parecida na literatura fora dos lábios de Jesus. É muito próprio dele. E a parábola, ela é um método de transmissão de um conteúdo em que, para você alcançar não só a compreensão intelectual, racional, mas para você experimentar em você a graça daquilo que a parábola conta, você precisa entrar na história. Entrar na história e você precisa topar ser um personagem da história. E aí você entra na história e a história se torna viva e você se torna uma realidade lá. E ela é uma realidade na sua vida. E aí é que a coisa pega. Hoje são 3 parábolas, 2 têm um tipo de conteúdo, a terceira, do pescador, retoma o estilo das parábolas dos domingos anteriores. Vamos lá? Mergulhemos. Entre nessa história, no seu folheto número 10,
Mateus capítulo 13, versos 44 a 52. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, diferente dos domingos anteriores, aqui não é ensino para a multidão. Perceba uma coisa bacana também. A parábola dirigida aos discípulos, ela tem um estilo um pouco mais, na linguagem popular, pegadinhas mais sofisticadas. Tem um nível de exigência, de esforço na compreensão maior. Se você colocar de 0 a 10, essas de hoje aqui está quase 11. Do quanto elas exigem de você para entrar e alcançar, de novo eu repito, não uma compreensão aqui de razão ou de emoção, mas se beneficiar da graça do que a história apresenta. Então, contou, primeira parábola. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Percebamos, para prevenir-nos no domínio da língua, não diz que o reino dos céus é um tesouro escondido, mas diz que é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra. E aí, o campo e o tesouro escondido se tornam uma realidade nova na vida do homem que o encontra. Vamos lá? Leamos. Um homem o encontra e o mantém escondido. Vocês firmem. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Pronto. O encontro de um campo com um tesouro escondido é fruto de uma busca, de uma procura. Um homem o encontra, o mantém escondido. O reino de Deus, comparado ao tesouro escondido no campo, tem implicações enormes. O homem que encontra, ele é atingido por uma realidade nova e contraditória. Ele encontra, mantém escondido, mas ele é tomado de alegria, cheio de alegria. A série dos esforços é encontrar, manter escondido, cheio de alegria, vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. A alegria de voltar e deixar o campo, o segredo, e despojar-se de tudo que tem, vende todos os seus bens. Essa alegria, ela é estranha para nós, porque na maioria das vezes a gente sonha, a gente considera que já tem o bem maior da vida da gente, e a gente diz, se eu encontrasse um tesouro escondido, eu iria proteger esse bem, a minha vida, a minha família, a minha saúde. O pedido de Salomão lá, que Deus elogia: não pedistes nem vida longa, nem riqueza, nem morte dos inimigos. Geralmente é isso que a gente pede. A gente sente que tem a riqueza e quer encontrar tesouro para proteger a riqueza. Aqui é o contrário. O homem cheio de alegria vai despojar-se de tudo que tem. O que é isso? Que alegria é esta, que parece um tesouro escondido? O homem agora virou um campo. Como o campo tem um tesouro escondido, o homem agora também é um campo escondido, e dentro dele tem um tesouro, uma alegria, que o mobiliza a um despojamento em vista de uma realidade infinitamente maior do que tudo que ele tem. Comprar aquele campo. Irmã, irmão, nós vamos entrar na segunda história e depois tirar umas consequências que eu te previno. Cuidado com o que você compreenderá e com o salto na sua caminhada de fé que você precisará dar hoje. Versículo 43. 45.
O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. vai, Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. ele é um procurador de pérolas preciosas. Olha como é que a realidade o move. Ele encontra, vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. O encontro do tesouro escondido e da pérola faz com que os dois personagens enfrentem uma realidade curiosa: voltar e encontrar, na verdade, um tesouro que eles já possuem, que é as condições de ter aquele campo e aquela pérola. Ele já tem. Agora a gente começa a complicar a interpretação. Agora, o tesouro escondido e a pérola escondida, a gente vai começar a olhar para dentro do caçador de tesouro e do caçador de pérola, e vai perceber que há uma riqueza procurada fora, mas há uma riqueza interna. E ela é infinitamente maior, porque ela entre os bens que eles têm e os bens que eles encontram, eles têm uma realidade que os habita, está dentro deles, um modo de organizar a vida, os sonhos, os projetos, um modo de administrar as coisas que têm e dar saltos maiores. Portanto, na parábola vai ficando evidente que pérola escondida e tesouro escondido é uma realidade que te habita. É a sua interioridade. Está dentro de você esta realidade. Santo Tomás, interpretando esse texto, ele diz que a alegria é o primeiro efeito do amor e, portanto, da entrega, voltar, pegar todos os bens, desfazer-se deles. O contrário, a tristeza é um vício causado pela desordenada maneira de amar a si mesmo e amar as coisas, que na verdade, isso que nós e o mundo e a cultura de hoje chama de amor, não é amor, é um vício, porque é um apego a si e um apego ao outro, que isto é, este apego desordenado a si mesmo e o desejo de ter o outro como posse é a raiz geral de todos os males. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 8:9, Paulo diz: é preciso empobrecer-nos para sermos ricos de Deus. Jesus vai repetir em outros ensinos: quem não se tornar pequenino como uma criança não entra no reino. Quem não se fizer pequenino. O tesouro e a pérola têm agora duas implicações fundamentais para a gente entender e ser agora transformado. O tesouro que nos habita, o centro da nossa vida, não é um ego inflado, um ego estéril, ambicioso por ostentação do ouro e da pérola. Deus quer manifestar-se em você através dos seus gestos, atitudes, e Deus quer mobilizar você e ensinar você a mobilizar suas entranhas na busca qualificada de uma realidade maior, tesouro e pérola, que Jesus compara o reino dos céus. Portanto, o reino dos céus, que Jesus anunciou várias vezes até aqui, o reino dos céus está próximo. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Agora
o reino de Deus está em nós. Lucas 17:21, numa polêmica exaustiva que Jesus enfrenta com os fariseus, mestres da lei, com os grandes sábios e entendidos da letra, Jesus diz a eles: o reino de Deus está dentro de vós. Dentro. Portanto, o reino de Deus, que é como um tesouro escondido, que é como uma pérola preciosa, nós precisamos entendê-lo em dois olhares. A partir de você, na relação com Deus, você olha para você, e de você para Deus você diz: o tesouro e a pérola é Deus que habita em mim. Eu sou este campo, eu sou onde esta pérola e esse tesouro está guardado e escondido. Eu sou esse campo. De Deus, o olhar de Deus para você, Deus olhando a partir dele, na relação dele com você, ele olha para você e diz: você é o tesouro, você é a pérola que eu procuro. Isso é bonito demais, não é? Em Jesus se fundem as duas realidades. Deus em nós e nós em Deus se torna uma realidade só em Jesus. Uma comunhão de dons. O mistério da encarnação e por excelência da paixão, morte e ressurreição de Jesus dilui essa distância entre o caçador de tesouro e pérola. E a pérola e o tesouro entra em nós. Deus é essa riqueza, mas Deus olha para nós e diz: você é o campo onde eu, um grande dom, quero guardar-me. Tão bonito isso. Isso aqui é um dos avanços espirituais, por que não dizer místicos, mais elevados do cristianismo. Tem nada que supera isso. Nada. Irmã, irmão, agora vem a parte delicada. Como ser tomado por uma alegria em voltar e despojar-se de tudo para ter esse campo e essa pérola? O que é esse despojar-se? O que é esse desfazer-se de tudo? O que é, afinal de contas, o desapego? Tem muitas pregações radicais que diz que o cristão tem que se desapego total, não pode ter bens nenhum. O problema é que tem pessoas que não têm bens nenhum e até se orgulham fazendo crítica de quem tem bens, dizendo: você é apegado demais. Eu conheço cristãos que são de verdade desapegados, são tão desapegados que nem trabalham e vivem às custas dos outros. Isso não é desapego, isso é ser vergonhice, safadeza. E nós estamos vivendo numa sociedade complicada. Nós estamos colocando na cabeça da humanidade a manipulação ideológica e política das massas. Põe no coração das massas que as massas são destinadas a receber uma verbinha para ficar à toa em casa e comprar porcaria de bugiganga nos mercadinhos. Basta. O avanço que nós precisamos dar, porque a mais furiosa de todas as violências, eu vivo pregando isso, tem gente que tem uma pregação exaustiva contra o materialismo do marxismo e do comunismo, mas não tem senso crítico para questionar. É grave, e o marxismo e o socialismo se opõem radicalmente ao evangelho. Porque o marxismo, o socialismo é materialista. Mas é preciso entender que o problema do marxismo e do socialismo é o materialismo. Você fazer crítica ao socialismo, ao marxismo, mas não dar conta de olhar para o materialismo desse consumismo compulsivo, ignorante,
em que as massas são manipuladas apenas porque o potencial de riqueza do Brasil e do mundo se tornou apenas potencial de voto. As massas são tratadas apenas como foram reduzidas a serem consumistas. A gente dá um dinheirinho para você consumir o mínimo e você vota em nós. Nós precisamos descobrir a realidade que supera esta. O desapego aqui não é não precisar de nada para viver, ou nem trabalhar, mas viver às custas dos outros. Nesses anos, 23 anos que eu trabalhei na periferia, quantos jovens eu ouvi dizer, com orgulho, eu trabalhar para ganhar um salário mínimo? Mas você pergunta, há quanto tempo está à toa? 3, 4, 5 anos vivendo do salário mínimo que a mãe trabalha, da avó, da aposentadoria da avó e do vô. Esse orgulho, ele é um orgulho mais estúpido, que não leva a nada. Esse desapego do Evangelho, vai, vende todos os bens e compra o campo, é um desapego que agora eu vou exigir de você. Desapego não é ser minimalista, não preciso de nada, nihilista, não acredito em nada. Desapego aqui também não é, segundo passo, fazer as coisas e doar tudo no pé do santo, no pé do altar, no dízimo e na oferta, porque eu vou honrar o nome de Deus. A palavra mais manipulada que tem por nós pregadores é Deus é fiel. Aí as pessoas pensam que fidelidade aqui se trata de dízimo e de oferta. Desapego aqui não é vai, vende tudo e dá no dízimo e dá oferta. Desapego aqui não é pegar o seu dinheiro e dar na igreja para ganhar de Deus uma bênção, ou comprar a bênção e a graça de Deus, ou às vezes até comprar o reino de Deus. O desapego aqui não é para ganhar a bênção e nem para ganhar o reino. O desapego aqui é consequência de ter encontrado o reino. Amém? Amém. Só quem alcança a graça de encontrar o reino. Bento XVI, no estudo maravilhoso sobre essa expressão reino de Deus, ele corrige que a tradução das línguas latinas, reino de Deus, do original grego, hebraico, aramaico, não é bom. Que nós deveríamos, a tradução melhor seria reinado ou senhorio de Deus. Porque aqui não se, quando a gente fala reino, a gente pensa em território e em bens. Quando a gente fala em senhorio, a gente pensa naquilo que a gente reza no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. É diferente, não é? Bento diz que nós deveríamos usar a expressão senhorio de Deus, e ele diz que ao longo do Novo Testamento a expressão reino de Deus vai desaparecendo. Você não encontra quase nada desse termo reino de Deus nas cartas apostólicas, nos Atos dos Apóstolos. Isso é típico dos evangelhos e um pouco em Atos. Porque Bento diz que na medida que vai avançando a compreensão do mistério de Cristo, os cristãos vão percebendo que Cristo é o reino. Ele é a pessoa dele, por excelência. Ele é o reino de Deus. É Ele. Portanto, o primeiro salto é você descobrir que o reino de Deus está em você. Deus te habita. Mas descobrir também que você é o reino de Deus. E por isso, você se torna uma pessoa disposta a voltar para casa. E vou fazer uma pergunta cruenta. Você tem que sair hoje da igreja fazendo a seguinte pergunta: o que é que eu tenho que voltar para casa e desfazer de tudo para ter esse tesouro em minha vida?
Será que tem alguma coisa que você deverá desfazer? Esse desapego não é comprar a bênção ou a graça de Deus. Esse desapego é: eu vou desfazer-me disto e disto e disto e disto e disto, porque eu encontrei uma realidade que supera tudo isto. Tanto podem ser os bens, coisas boas, quanto podem ser as coisas ruins, os vícios, as manias, os temperamentos, as fraquezas. O tesouro, pérola encontrado, exige, mas ao mesmo tempo preenche você de uma alegria que possibilita você a mobilizar sua força e dizer: farei as renúncias necessárias, uma vez que eu encontrei uma novidade, que é Cristo em minha vida, e a partir de agora eu não serei movido por outra força mais forte do que a graça de ter encontrado Cristo. Amém? Amém. Brada! 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 Grita! Mas agora olhe para a cruz. Vem a parte mais bonita. Eu estava literalmente indo para a roça, escutando uma musiquinha suave, um violão maravilhoso e meditando esse texto. E de repente veio como que voz do Espírito dizendo para mim isso que eu vou dizer para vocês. O reino, o tesouro escondido, a pérola preciosa. Quem é o tesouro, a pérola preciosa, e quem é o caçador de tesouro e de pérola? O caçador de tesouro e de pérola por excelência é Ele. É Ele que se desfez de tudo. É Ele que mobilizou as entranhas do seu ser. Não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. Despojou-se de sua dignidade de Deus e de homem de Nazaré. Despido até das vestes, tomado de feridas, escarnecido, esvaziou-se de si mesmo para pagar o preço para comprar o campo onde tem um tesouro. É Ele o comprador de tesouro e de pérola, e que pagou o preço para comprar você. E não há ninguém capaz de dar um lance maior do que esse que Ele deu. Amém! Amém. Brada! Brada! Ninguém, materialismo nenhum, sucesso, glória, honraria, nada no mundo poderá dar um lance que supere esse aqui, para pagar o preço de dizer: você é de Deus, você é para Deus. Sai dessa. Tem a terceira parábola do pescador, que eu não queria ficar fora dela, mas eu quero vir com você na conclusão desse raciocínio na segunda leitura. Vem comigo na segunda leitura. É um dos textos mais manipulados por nós pregadores. Quando nós pregadores queremos manipular as massas, nós gostamos de citar esse texto. Porque a gente vai só até onde interessa. Nós somos tão picaretas, mercenários, ladrões e assaltantes, que a gente só vai até onde interessa. E hoje eu quero que você vá até onde Deus quer, nessa citação de Paulo aos Romanos. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente para aí e empolga e inflama as massas
num coach emocional, dizendo: tá vendo, irmão, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e você vai conseguir o que você quer. Mala, bandidos, ladrões e assaltantes e mercenários. Olha o que vem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. Contribui em quê? Que contribuição é essa? Continua o texto. Para o bem daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Para aqueles que pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre. Espere lá. Aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre. Deus olhou para você antes de gerar você, olhou para você como olha no útero da mãe, no primeiro, como é que chama o exame lá? Ultrassom que faz para ver o bebê. Deus olhou, contemplou você desde todo sempre, contemplou você antes de ser um feto, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho. Espere lá. Então, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Contribui de que modo? A serem conformes à imagem de seu Filho. Entendeu? Não é qualquer contribuiçãozinha, não. Não é R$150 ou R$600 na sua conta, não. É bem mais do que isso. É dar a você a regeneração da imagem desfigurada pelo pecado. Devolver-te a imagem de seu Filho é dar a você a graça de, pelas águas do batismo, ser retomado como filha, filho de Deus que você é. Amém? Amém. Então, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para serem conformes à imagem de Jesus e não conforme o consumismo compulsivo e violento do mercado. Tá claro? Pronto. Dito isso, sem me alongar muito, vamos terminar o Evangelho. Volte lá no versículo, até perdi aqui, ajuda lá, Paulo. 47. 47. Bora. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Está retomando o tema de domingo passado, o joio e o trigo. Separar o joio do trigo. Os peixes bons em cestos, os peixes maus que não prestam joga fora. Agora preste atenção no que vem. Versículo 49. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Vai. E lançarão os maus na fornalha de fogo. E haverá choro e ranger de dentes. Se há alguém que não é destinado ao cesto e para o reino, o único que tem critério para decidir quem sobe ou quem desce são os anjos. Ninguém de nós pode fazer justiça com a própria mão e eliminar ninguém. Nem um feto contra o aborto, mas nem ninguém com arma na mão matando ninguém. Tá claro? Só os anjos têm critério para saber quem vai para o cesto, quem é jogado fora. Pronto, dito isso, Jesus faz uma pergunta que eu tenho feito muito, inspirado neste versículo 51. Jesus perguntou: compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Jesus não perguntou se concordam com tudo isso, perguntou se compreendeste. Se vire para concordar. Isso é problema seu com Deus. Jesus perguntou se compreendeu. Está claro? Então Jesus acrescentou: Bada. Assim, pois,
Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Pronto, o desapego, volta ao tema do desapego. O mestre da lei, que está acusando Jesus de blasfemo e herege, junto com os fariseus, com os sacerdotes e anciãos, vão tramar a morte de Jesus. Um mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Despojar-se da pretensão de ser dono da verdade. Despojar-se da pretensão de que eu presto, sou trigo, vou viver e você sai porque você é joio, vou te arrancar. Você é peixe ruim, vou te lançar na fornalha. Despojar-se dessa pretensão. E ter a graça de ser um cristão católico que tem uma igreja de 2000 anos de história, mas que todos os domingos leva coisas novas para guardar no baú onde tem coisas velhas. Não jogue as coisas velhas, santas, que estão guardadas, mas acrescente coisas novas. Não seja um tolo, com um tapa na cara como jumento, cavalo puxando carroça, repetindo doutrina e norma desses movimentos doutrinadores e manipuladores das consciências que põem você reproduzindo ideologia. Sai dessa. Para ser cristão católico, apostólico, romano, tem que ter abertura para guardar as coisas antigas da igreja, mas para sempre acolher coisas novas que a igreja ensina. Amém? Amém. Está claro? Pronto. Se está claro, agora é hora de você fazer uma vasculha. Procurar dentro de você o tesouro escondido em você, a pérola preciosa, o peixe bom. Ache Deus em você. Permita-se primeiro, antes de achar Deus em você, permita-se primeiro ser encontrada e encontrado por Jesus. Permita-se primeiro ser encontrado por Jesus e ver Jesus pagando o preço para comprar esse tesouro e essa pérola, e pagando o preço que ninguém será capaz de pagar. Converse com Jesus e volte às águas do seu batismo e diga para Jesus: eu acolho a graça de ter sido comprado e pago pelo Senhor um preço que só o Senhor poderia pagar. Fale com Ele. Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo íntimo com o Senhor. Fale para Ele que você aceita o preço que Ele pagou. Acolhe agradecido e vai expandir-se em alegria nesta semana, levando coisas novas e velhas no seu coração para compartilhar com o mundo tão tomado de tristeza e de feridas, compartilhar a alegria do reino dos céus. Diga a Jesus que você renova sua fé nele e você pede a Ele a graça de você encontrar a presença de Deus em você. O tesouro escondido em você é o próprio Deus que te habita. Você é templo de Deus, santuário de Deus. Pérola que está em você. Fale com Ele. Que tem o dom
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos em pé. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Canta, lava, purifica. Lava, purifica. Solte a voz, igreja. E restaura. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós Tá bonito. A água do amor, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Brada, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Brada, Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar. Estenda as mãos aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Eu te agradeço, porque por seu sangue, por sua morte e ressurreição, o Senhor pagou o preço e adquiriu de volta o tesouro escondido, a pérola preciosa, que é a minha vida, a nossa vida para Deus. Obrigado, Jesus, porque o seu amor nos encontrou, pagou o preço e devolveu-nos a imagem e semelhança de filhas e filhos amados do Pai. Obrigado, Jesus. Eu acolho esta graça. Põe em meu coração, enche-me de alegria. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração e peça a alegria do reino de Deus para você, para mobilizar você para voltar, despojando-se de tudo que entristece você, sua vida, sua família, seu trabalho, sua escola. Peça a Jesus para que esta alegria despoje tudo que é tristeza, tudo que é vício, apego e que não deixa você ser templo de Deus, santuário de Deus, irradiando Deus para o mundo, para você mesma, para você mesmo. Obrigado, Jesus. Nós somos o santuário, nós somos o templo do teu Espírito. Obrigado, Jesus. Diga: nós te adoramos, Jesus. O preço já foi pago. Nós já fomos encontrados. A alegria toma a nossa vida. Obrigado, Jesus. Espera aí, Luciano. Eu não sei se você já é desbloqueada, porque eu vou te pedir. Talvez você nunca tenha feito um gesto com tanta nobreza e dignidade. Geralmente na hora do abraço da paz a gente vê muita brincadeirinha e beira escárnio. Não quer dizer que tenha que fazer esse abraço de forma solene e triste, não. Pode extravasar em alegria. Mas eu queria que você fizesse esse gesto hoje de uma maneira nova. Que você, ao dirigir-se a quem está do seu lado, vá como quem tem Deus e a alegria de Deus e abrace quem está do seu lado e diga: você é tesouro de Deus. Dê um abraço bem forte, abrace e diga: você é tesouro de Deus. quero te dar a paz.
está o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Levanta a mão e canta pro mundo. Quero Manda essa paz pro mundo. dar a paz do meu Senhor com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor. Mande essa paz para sua casa, para o seu trabalho, para a sala de aula. Quero. Te dar a paz. Mande essa paz para os peixes bons que você divide a água com eles, para os peixes maus também. Mande essa paz. Muito amor. Mande essa paz para todas as pessoas que estão sem Deus, estão tristes. Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor. Termine com a salva de palmas, brada um grito. Aleluia! Amém!